Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa oficina de artesanato e pintura. Vamos iniciar nosso mês de outubro com pintura em tecido. Vamos estar pintando este lindo rostinho da boneca Esperança. Ela vai representar o mês de outubro rosa, tá? Onde aí precisamos estar aí nos cuidando, nos prevenindo, ok? Vamos estar pintando esse rostinho. Tá? Vamos fazer este lacinho também, vamos fazer essa faixinha. A nossa bonequinha, ela é carequinha, porém charmosa, delicada. Temos aqui, vamos fazer a pintura do olhinho com tinta de tecido. Vamos pintar a golinha do vestido dela, vamos decorar, tá? E vamos estar fazendo também juntas a barrinha de tecido. Vamos estar fazendo ela manual, tá? Toda costuradinha à mão. Não vamos fazer o pet aplique na barrinha. O pet aplique nós vamos estar utilizando na faixinha da cabeça da nossa boneca Esperança. Vou aqui apresentar para vocês o material que vamos estar precisando para nossa pintura. Vamos estar utilizando uma taubinha de MDF, um paninho de copa branco, carbono, para estar transferindo o nosso risco. E eu vou estar disponibilizando para vocês o molde da nossa bonequinha Esperança, tá? Nós vamos estar pintando o rostinho dela, a golinha do vestido, e eu vou estar disponibilizando o molde para vocês, ok? Aqui é o risco. Nós vamos estar posicionando o pano de prato sobre a nossa taubinha de MDF, deixando uma barrinha de 5 dedinhos mais ou menos dobrada para dentro da nossa tauba. Vamos posicionar aqui no centro aqui da taubinha, do paninho já forrado na tauba, o nosso papel carbono, a parte escura voltada para o nosso paninho de prato e a parte mais clara do carbono voltado para cima sobre o nosso risco, posicionando o carbono sobre o paninho de prato, posicionando o nosso risco sobre o carbono. É interessante que vocês utilizem uma fita crepe para estar aí ajudando no momento em que vocês estiverem transferindo o risco. A fita crepe ela vai auxiliar para que esse risco não venha sair do lugar e vocês terem que reiniciar novamente um novo risco. E aí, com o auxílio de um lápis, vocês vão estar transferindo todo o risco. Depois que vocês finalizarem a transferência do risco, aí vocês vão retirar o carbono, o risco, para iniciar a pintura de vocês. Eu trouxe aqui uma pintura já, ó, já tá riscadinha a nossa boneca Esperança. Já transferi o risco, dei início à pintura, para o vídeo não ficar muito prolongado. Nós vamos estar utilizando tinta para tecido. As cores que eu utilizei aqui, eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo. Eu utilizei branco, preto. No olhinho dessa bonequinha que eu vou pintar com vocês, eu utilizei o verde pistache. No rostinho, o pele com caramelo. O detalhe da golinha dela, eu usei um rosa chá. E a boquinha, vocês podem estar utilizando uma caneta permanente, ok? Para quem não tem muita habilidade com o pincel, a boquinha dela é só um risquinho, é só um traço. Como está aqui no molde, ó, vou mostrar para vocês. A boquinha dela é uma meia-lua. Tá? Então, vocês podem estar utilizando uma caneta permanente para estar pintando a boquinha dela, o queixinho dela, o narizinho dela também é uma meia-lua. Vocês podem estar utilizando uma caneta permanente. E vocês podem estar também pintando o olhinho, tanto com a tinta de tecido como uma caneta permanente. A tinta de tecido,
Aqui a preta. A tinta de tecido vocês podem estar utilizando um boleador, tá? Ele costuma ter duas espessuras na pontinha, mais larguinha e mais estreitinha as pontinhas do boleador. Podem estar utilizando também um pinta-bolinhas, tá? Ou o pincel filê. Pincel filê, o meu é 000 da Condor, tá? Mas aí vocês podem estar aí utilizando o material que vocês tiverem em mãos. E para fazer a pintura em si, nós vamos estar utilizando pincéis aí, tá? Nós vamos utilizar aí de 2 a 3 espessuras de cerda de pincel para fazer a nossa pintura. E aí nós vamos estar utilizando essas cores. Essa que eu já trouxe aqui pintada para vocês, o olhinho dessa aqui, eu pintei a bolinha maior, superior de preto, o risquinho do meio eu coloquei um marrom, né, como detalhe de olho castanho, e aqui embaixo o branquinho. Nessa que eu vou pintar com vocês, eu vou estar utilizando o verde pistache, tá? Para ter o olhinho mais clarinho. E aí nós vamos iniciar a nossa pintura. Não esqueçam de ter um recipiente com água, um paninho para estar higienizando os pincéis, porque caso vocês utilizem o mesmo pincel, é bom estar aí lavando e secando no paninho para reutilizar o pincel novamente. E aí nós vamos dar início aqui. Eu já dei uma boa adiantada na cabecinha dela e no rostinho. Eu coloquei, iniciei com uma demão de pele, tá? Vai molhar o pincel na tinta e vai vir espalhando, defendendo o olhinho da sua bonequinha. Eu venho aqui contornando, defendendo o olhinho dela e espalhando toda essa tinta. Procure esfregar bem o pincel, bem na trama do tecido. Tá? E aí você vai espalhando essa tinta pele. A tinta pele, ela é um pouquinho escurinha. É um bege um pouquinho escurinho. Vocês podem estar aí clareando com o branco, utilizando aí um pouquinho do branco no momento da pintura ou misturando também na própria tinta. Procurem usar sempre a tampinha da tinta de vocês, na quantidade de tinta que vocês verem que vocês vão estar utilizando no momento da pintura, para não estar colocando o pincel molhado, sujo, dentro do potinho de tinta, porque vai estragar a tinta e depois vocês não vão conseguir estar utilizando essa tinta novamente, devido ao odor que ela fica muito forte, ela estraga. Então aqui eu dei uma demão de tinta, espalhei bem, o rostinho tá todo preenchido, tá? E aí eu posso dar uma leve clareadinha aqui, ó, abaixo do olhinho. Eu vou dar uma clareada com bem pouquinho branco, para ressaltar um pouco mais a parte de baixo do meu olhinho e ele ficar mais visível. Olha só, eu dei uma leve clareada com o branco na parte de baixo do olho da minha bonequinha. Ok? Bem de leve, eu vou espalhando com o pincel. E aí, feito isso, tá? A boca, o risquinho da boca não desaparece, tá bom? Dá para vocês visualizarem para depois vir contornando ou com a tinta ou com a caneta, com o que vocês preferirem.
Vou higienizar meu pincel, porque eu vou utilizar ele novamente, tá? Para estar aqui pintando o olhinho da minha boneca. Eu já tenho um aqui pintado, eu utilizei o preto na bolinha superior, no meio o verde e na parte de baixo aqui inferior do meu olhinho, eu utilizei o branco. Vou pegar um pincel, um outro pincel um pouco menor, e vou iniciar com a parte branca. Vou iniciar a minha pintura com a parte inferior do meu olhinho. Aí eu venho contornando com o meu filê aqui. Venho entrando com o branco, bem de leve. Deixa eu até pôr um pouquinho mais nesse aqui, eu já pintei. Eu venho contornando. Que já vai com o risquinho prontinho, só para vocês contornar com a tinta ou com a caneta permanente. E aí eu vou vir com o meu verde pistache, molho bem de levinho o meu pincel na tinta e venho contornando a parte do meio do meu olhinho. Bem de levinho, por isso que é importante você estar com um filê ou um pincel número 2, para deixar esse olhinho bem delicadinho. Eu venho contornando ele, não tem segredo, super fácil de estar fazendo. E aí eu vou vir com um pouquinho do branco, para dar uma clareadinha, uma leve clareadinha aqui nesse verde aqui, abaixo da minha bolinha preta. Só para dar uma leve clareadinha. E aí sim, eu venho com o meu preto. Na bolinha superior do olhinho da bonequinha Esperança. Nossa bonequinha, como eu falei no início, apresentando ela para vocês, a nossa aula, ela está representando o Outubro Rosa. Foi uma aula que eu pensei para vocês, fiz o passo a passo para trazer para vocês estarem aí iniciando o mês de outubro nas nossas aulas com a pintura em tecido. E aí a gente vai contornando o olhinho da nossa bonequinha, conforme nos auxiliando com o risco. Pronto, feito aí o contorninho do olho. Para você que não tem assim muita habilidade ainda com o pincel, você pode riscar o olhinho num tecido aí, né? Que vocês não vão utilizar mais e podem estar aí treinando a pintura do olhinho da boneca de vocês para depois estar fazendo no paninho de prata. Pronto, tenho aqui os dois olhinhos pintados, o rostinho. A minha tinta Pere, ela já deu uma secadinha. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com o caramelo, tá? Ó, vou vir com o caramelo. Vou molhar bem de leve meu pincel, vou tirar o excesso da tinta no meu paninho e eu vou vir contornando o meu rostinho. Na onde eu passei a minha tinta, ela ainda úmida, eu vou vir contornando, tá? É uma forma assim que eu encontrei mais fácil de estar explicando para vocês a respeito da nossa sombra, porque nós estamos fazendo a pintura com sombra e luz. Eu contornei, eu vou vir boleando o meu pincel para dentro do rostinho da minha bonequinha. Vou vir contornando ele, trazendo essa tinta para dentro do meu rostinho. Olha só. Eu venho trazendo, boleando meu pincel e trazendo essa tinta, tirando o movimento de risco e trazendo essa tinta para dentro.
Ela vai ficar sujinha lá pra dentro, vai ficar como se tivesse sujadinho lá pra dentro. Tô sujando a minha tinta, levando ela lá pra dentro, ó. Ficou manchadinho, tá? Ela ainda úmida, eu consigo fazer essa misturinha, entrando a tinta mais escura na tinta mais clara. Aqui nós estamos trabalhando com a técnica de sombra e luz. A luz foi o branco que eu utilizei aqui, tá? Abaixo do meu olhinho, por entre a boca, um pouquinho da bochecha, que eu dei um ponto de luz para clarear e o meu olho ressaltar um pouco mais. E em volta da minha cabecinha e do meu rostinho, eu vim sombreando, tá? Com um tom mais escuro que o pele, o meu rostinho. Essa sombra eu vou levando ela para dentro, boleando o meu pincel, tá? Por isso que é importante pegar bem pouca tinta, não exagerar de tinta no pincel, não sobrecarregar muito de tinta o pincel de vocês. E aí, agora eu vou, se eu for fazer o risco da minha boca, a meia lua da minha boquinha com a tinta, eu posso até já aqui dar início, porque já deu uma boa secadinha. Mas se eu for utilizar a caneta permanente, é bom deixar que o meu rostinho seque bem, tá? Para a tinta da caneta poder pegar direitinho, tanto no meu narizinho como na minha boca. E como a nossa bonequinha está representando o mês de outubro, tá? Aqui é como se ela estivesse fazendo aí um tratamento, né? A respeito aí dessa enfermidade que representa o mês de outubro. Então, nós não vamos estar colocando cabelinho nela, não vamos estar colocando os cílios e a sobrancelha nela, tá? Ela está aqui representando como se ela estivesse em tratamento. Porém, vocês percebem que a nossa bonequinha traz um sorriso no rosto, um olhar bem vivo, tá? Tá com uma golinha de vestido aqui, né? Super charmosa, que nós vamos decorar com pérola. E na cabecinha dela nós vamos estar aplicando uma faixa, né? E aplicando um laço de tecido para deixar a nossa menina bem charmosa, elegante e com um aspecto, com um ar bem de alegria e felicidade, tá? Toda esperançosa para o tratamento dela, para representar esse mês de outubro com mais alegria, com mais esperança, tá bom? Então, nós vamos aqui deixar esse rostinho aqui, a cabecinha secar mais, para estarmos fazendo aqui o narizinho e a boquinha da nossa boneca. Então, vamos para a parte da golinha do vestido. Eu vou dar uma demão de branco, tá? Vou trazer aqui a tinta para o meu pincel e vou estar aqui espalhando a minha tinta branca. Eu vou espalhar essa tinta branca na golinha da minha boneca. E aí vocês podem, eu trouxe assim o branco, que é pra deixar a pintura bem assim, num tom claro mesmo, né? Representando bem aí o rosa. Mas vocês podem pintar aí a golinha de vocês de um outro tom que vocês escolherem, tá bom? Azulzinho, amarelinho, verdinho, tons pastéis, tá? Eu trouxe o branco, que é para ressaltar mais aí o rosa que vamos estar utilizando. Mas vocês podem estar aí modificando, né? Passando um verdinho, um azulzinho pastel, um amarelinho. E aí vocês podem vir assim. Com o pincel inclinadinho, eu venho contornando o meu risco. Caso vocês risquem aí com um pouquinho mais forte aí, né? Que é interessante que no momento de vocês riscarem o desenho de vocês, procurem não apertar muito o lápis de vocês, para no momento da pintura vocês não encontrarem aí dificuldade para estar apagando esse risco. E aí eu venho contornando o meu risco da golinha, venho trazendo o pincel contornando. Sempre o pincel inclinadinho, venho contornando e espalhando a tinta ao mesmo tempo.
E aí procurem preencher bem a trama do tecido. Feito isso, meninas, passei aqui o branquinho, contornei aqui. Vou até fazer um pouquinho de luz aqui com o branco, na parte que eu já havia pintado. Preenchi com o branco, tá? Mesmo que eu fiz do lado de cá, eu fiz do lado de cá aqui assim. Fiz do lado esquerdo, pintei agora do lado direito junto com vocês. Preenchi de branco. E aí eu vou tirar o excesso dessa tinta branca e vou vir com o meu rosa chá. Vou molhar o meu pincel, vou tirar o excesso. E aí aqui no meio vocês vão notar que tem uma curvinha no desenho. Aí vocês vão respeitar essa curvinha. Vai vir com o pincel inclinadinho, fazendo essa curvinha do meio da golinha e trazendo a tinta aqui para fora. Molho o meu pincel, venho aqui na lateral da minha golinha, faço esse contorninho, trazendo a minha tinta para dentro. Que aí eu tô dando um ponto aqui, um ponto de sombra aqui, né, para dar um pouco de cor aqui para minha blusinha, para minha golinha. Vem aqui embaixo, nessas curvinhas da minha golinha, eu não vou fazer o contorno no risco onde eu fiz com o branco. Mas por dentro dessas curvinhas, eu vou fazer outras curvinhas, mas por dentro, deixando uma margenzinha de menos de meio centímetros no branco. E aí, feito isso, eu trago um pouquinho dessa tinta para dentro da minha golinha, ok? Eu venho com o pincel inclinadinho e puxo para dentro essa tinta, tá? Aí vai ficar como se fosse as curvinhas do tecido, né? As dobrinhas do tecido, tá? Vai representar as dobrinhas do tecido, ok? E aí vocês vão perceber que nós temos esse detalhezinho, né? Como se fosse o franzido da minha golinha, né? São curvinhas representando o franzido da minha golinha. E aí eu vou pegar o meu rosa chá, molhar o meu pincel, com o pincelzinho inclinadinho, eu vou pintar essas dobrinhas. Vou molhando o meu pincel e vou contornando e preenchendo com a minha tinta essas curvinhas aqui, que estão representando, como se no tecido, representa aqui o franzido, ok? Pronto, preenchi o detalhe da minha blusinha, e aí eu posso vir com o branco e dar uns pontinhos aqui, molho bem pouquinho o meu pincel bem de leve, tiro o excesso, e aí eu venho dando pontos de luz nesse detalhe da minha golinha, no franzido da minha golinha, que aí ela vai aparecer ainda mais, ó. Só encosto o pincel e puxo ele pra cima, ó. Encosto e puxo, ó. Só encosto. Não é pra pintar, o branco é só pra dar um pontinho de luz. Dá até pra ver no vídeo, ó. Esses pontinhos de luz por cima do cor-de-rosa, que é pra ressaltar ainda mais esse detalhe do franzido da minha golinha. E aí o rostinho, a cabecinha tá toda pintada, preenchida, a minha golinha, o detalhe da golinha. E aí a tinta já tá bem sequinha, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ponto de luz nesse meu olhinho, utilizando a tinta branca. Com o boleador ou uma ponta de palito de churrasco, quem não tiver o boleador, tá? Tem 4 espessuras, tem o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Aí aqui na pontinha vai ficando um pouquinho mais larguinho conforme vai aumentando a numeração do boleador. Quem não tiver um boleador pode estar utilizando
para fazer o pontinho de luz do olho, ou a pontinha de um palito de churrasco, palito de unha, tá bom? Esse boleador aqui, ó, tá? Super fácil de encontrar também, vocês podem estar utilizando. Eu vou usar esse boleador aqui, o número 1. Com a minha tinta branca, eu vou encostar a pontinha e vou estar fazendo os meus pontinhos de luz no olhinho da minha bonequinha. Eu vou fazer o pontinho de luz lá em cima, na pontinha do meu olho. Aí, mais embaixo, na parte preta, mais um pontinho de luz. E do ladinho, bem de leve, bem do ladinho, assim, do preto, mais um pontinho de luz. Eu tenho um pontinho de luz na parte superior, na parte inferior da bolinha preta e na lateral da bolinha preta. Vou repetir para vocês. Na parte superior da bolinha preta, eu fiz um pontinho de luz. Abaixo, né, no finalzinho do meu olhinho da bolinha preta, mais um pontinho de luz e na lateral. E aí eu vou pegar, tá? Esse pontinho de luz aqui que ficou na parte inferior do preto, eu vou pegar e vou, com o meu pincel filé, eu vou puxar para baixo. Esse pontinho de luz vai ficar com um risquinho, ok? Vai ficar com um risquinho para baixo para dar mais um pouquinho de charme no meu olhinho, da minha bonequinha, com esse risquinho. Pronto. E aí o olhinho está pronto. Com uma caneta, tá? Para quem não tem aí muita intimidade com o pincel, vocês podem estar aí riscando, contornando o narizinho de vocês, tá? Uma meia-lua bem delicadinha. E aí aqui eu vou fazer a bochechinha da lateral da boca da minha bonequinha. Aqui eu tenho a outra. Aqui eu venho, pego aqui bem no meio da boquinha, da meia-lua da boquinha, faço meu primeiro risco, venho aqui e faço meu outro contorno. Não vai pegar muito a caneta porque a tinta ainda está um pouco molhada. Então eu vou vir aqui com a minha tinta cor-de-rosa e vou fazer a minha boquinha. É só contornar, meninas, não tem segredo. Se vocês tiverem aí um pincel aí meia-lua, um pincel filé, vocês podem estar aí contornando a boquinha da bonequinha de vocês. E aí eu vou fazer essa boquinha também cor-de-rosa. A outra eu fiz vermelhinha, essa eu vou fazer cor-de-rosa. Se vocês acharem que o risco de vocês da boquinha ficou muito grossinha, vocês podem vir com o branco e na parte de baixo vocês vai apagando um pouquinho da boquinha, afinando ela um pouquinho mais, e mesmo porque o branco vai precisar utilizar na parte inferior da boquinha, que é para ela ressaltar mais um pouquinho, tá? Vai ficar mais ressaltada a boquinha. E aí é bom mesmo vocês estarem aí até utilizando o branco. Vocês façam aí o contorninho abaixo da boquinha e vai trazendo esse branco para fora, tá? Movimentando o pincel de vocês assim para fora, para baixo, para a parte do queixinho, tá? Espalha essa tinta bem para baixo, movimentando o pincel para baixo. E aí, em cima, as laterais, tá? Vai ter duas meia-lua, do lado direito e do lado esquerdo da minha boquinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o rosa-chá, vou molhar o meu pincel, vou tirar o excesso de tinta. Eu vou fazer uma meia-lua trazendo para cima e espalhando essa tinta. E aqui, ó, eu vou boleando o meu pincel, vai
trazer o formato da minha bochecha. Misturei um pouco com o branco. E aí eu vou espalhando essa tinta, boleando o meu pincel e dando o formato da bochechinha da minha boneca. E aí vocês procurem não deixar com marca a bochechinha. Boleia bem o pincel de vocês, espalhando esse blush, utilizando a tinta rosa chá, tá bom? Vocês podem utilizar o rosa chá para fazer a bochechinha. E aí vocês podem fazer aqui, na outra bonequinha eu fiz um coraçãozinho. Vocês podem fazer 2 pontinhos de luz com o boleador, com a ponta do pincel, tá? Essa pontinha do pincel aqui também dá para vocês estarem fazendo pontinho de luz na bochechinha ou o coraçãozinho. Eu vou fazer aqui o coraçãozinho para vocês, mostrar como que eu fiz. Eu fiz na bochechinha do lado esquerdo, eu molhei o meu filê no branco, e aí eu fiz assim, tipo um Vzinho, fiz um Vzinho bem abertinho, e vim contornando, para dar o formato do coração. Aí em cima eu dei o formato do coração. Mas vocês podem também estar fazendo um pontinho de luz. Ou coração, ou um pontinho de luz, ou os dois também. Numa bochechinha, um pontinho de luz. Na outra bochechinha, o coraçãozinho. Arrumar aqui o coraçãozinho. Fiz o contorno, fiz a minha boquinha, o contorno da minha boquinha, dei uma clareada, um ponto de luz abaixo da minha boquinha, fiz as minhas 2 bochechinhas, tá? A tinta representando o blush, o meu narizinho eu fiz uma meia-lua bem pequenininho, e aí dentro do meu narizinho eu vou fazer um pontinho de luz com a tinta branca também. Eu posso utilizar aqui o caramelo para estar fazendo o meu narizinho. Ou a caneta mesmo vermelha vocês podem estar utilizando, porque quando ela pegar no pele, ela fica puxadinho pro caramelo. Eu vou puxar um pouquinho desse caramelo. Vou dar uma fechadinha no meu narizinho. E aí o rostinho, a cabecinha, a golinha do vestido da minha boneca já tá todo pronto. Super fácil e super rápido de fazer. Deixa eu dar mais uma explicadinha aqui, o que eu fiz na cabecinha e no rostinho da minha boneca. Com o pele, tá? Com a minha tinta pele, eu espalhei na cabecinha e no rosto. Com o caramelo, assim que eu espalhar toda a pele, a tinta pele, eu vou vir com o caramelo contornando aos poucos e boleando esse caramelo para dentro, sem carregar muito o pincel de tinta, porque senão vai ficar muito sobrecarregado, muito escuro, uma tinta sobre a outra. E feito isso, aí com a tinta ainda úmida, vocês vão fazendo essa sombra na cabecinha e no rosto da bonequinha de vocês, sem sobrecarregar muito o pincel com tinta, boleando o pincel para dentro do rostinho. E aqui, ó, abaixo do olho, entre o olho e a boca, nós demos um ponto de luz com bem pouquinha tinta branca, com esse pele ainda um pouquinho úmido, tá? Que é para a tinta branca não aparecer muito. Ponto de luz também abaixo da boquinha e dentro do narizinho. E aí a nossa bonequinha está, na parte da pintura, ela está pronta.
Assim que essa tinta estiver toda seca, é que aí nós vamos estar colocando 2 pérolinhas aqui, representando 2 botõezinhos, tá? Vamos colocar 2 pérolas. Vamos estar fazendo a nossa aplicação da faixa, da cabecinha da nossa boneca Esperança. E vamos estar montando o nosso lacinho, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Vai ter essas 2 pérolas, tá? Aqui na golinha, como detalhe, tá? 2 botõezinhos de pérola, tá bom? Olha só. Nós vamos estar aplicando essas 2 pérolas, porém essa tinta precisa estar seca. E vamos estar aplicando, utilizando termocolante, a nossa faixinha, que eu vou estar disponibilizando o molde da faixa para vocês. Vamos estar montando esse lacinho e aplicando sobre a faixa, para nossa bonequinha ficar bem elegante, super charmosa, tá? Aí fazendo, né? Deixando ela toda charmosa. E esse pano de copa vocês podem utilizar para estar decorando a cozinha, a copa de vocês. Para quem tem aí o seu trabalho que tem um cantinho de café, vocês podem estar também decorando e podem estar aí presenteando para alguma amiga que pode estar passando por esse procedimento, né? Levando aí esperança, alegria, dando um mimo, né? Ajudando aí alguém que está aí passando por esse processo, ok? Por esse momento. Depois que fizermos aí, né, a aplicação desses detalhes na nossa bonequinha, a faixa, o laço, as 2 pérolas, nós vamos estar fazendo, né, deixando esse pano de copa, essa bonequinha ainda mais elegante, mais charmosa. Nós vamos estar colocando uma barrinha de tecido toda costuradinha, tá? Não vai ter a aplicação aqui com termocolante, nós vamos estar aplicando a barrinha de tecido, costurando ela, ok? Nós vamos deixar esse pano de copa todo trabalhado, tá? A costura criativa, a pintura e o pet aplique. Vamos estar trabalhando 3 técnicas num único trabalho, ok? Vai ser um trabalho assim bem enriquecido, onde vocês podem estar aí treinando todas essas técnicas num único trabalho, num único molde, onde vocês vão estar aí fazendo para presentear, para arrumar a mesa, decorar a mesa, a cozinha de vocês. Vocês podem estar abrindo esse paninho, né, tomando aí o café da manhã, o chá da tarde, recebendo aí as amigas, ok? É um pano assim super delicado, sofisticado, elegante e está representando aí o nosso mês de outubro, tá bom? E mais uma vez, uma diquinha para quem conhece aí, tem uma amiga, um familiar que está passando por esse processo aí, por esse momento, tá? Faça um paninho desse, super delicado, charmoso, e leva aí, né, um pouco de cor, de alegria e de esperança para quem está aí precisando, ok? Então é isso, meninas. Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Fizemos esse primeiro passo, que foi, né, apresentei para vocês o material, né, o passo a passo de como vocês fazem para estar transferindo o risco. Fizemos a nossa pintura, super rápido de realizar, super fácil. E aí na nossa próxima aula, vamos estar aí colocando esses detalhes da faixa, o laço e as 2 pérolas e deixar essa nossa segunda menina aí, né, super elegante e esperançosa, tá? Com esse sorrisão dela aqui no rosto, representando que ela está aí, né, feliz por estar se cuidando, ok, meninas? E na terceira aula nós vamos estar fazendo a nossa barrinha para o nosso pano de copa ficar completinho, tá? Nós não vamos fazer só a pintura em si, nós vamos deixar esse pano completinho. Caso vocês venham presentear, vocês já vão presentear ele aí, né? Todo já no estilo, ok, meninas? Prontinho, prontinho para utilizar ou presentear. E essa diquinha do olhinho, tá? Não deixem de fazer. Quem tem aí um pouquinho de dificuldade para estar fazendo esse tipo de olhinho aqui, treina antes num paninho à parte,
faz o risco da bonequinha e vai treinando o olhinho. Super fácil de fazer, não há dificuldade nenhuma de fazer esse olhinho, tá bom? Vai treinando e aí depois vocês fazem no paninho de copa de vocês. Então é isso, ficamos por aqui, né? Na nossa próxima aula, vamos finalizar a nossa bonequinha com esses detalhes todo charmoso e delicado. Vamos estar fazendo uma outra estampa, tá? E aí a gente finaliza essa parte da bonequinha Esperança. Desejo que vocês tenham gostado, tá? Eu preparei aí essa aula para iniciarmos aí o nosso mês de outubro, tá? Para representar aí o nosso mês de outubro, eu preparei essa aula aqui para vocês, tá? E meninas aí da Casa Sofia, eu vou disponibilizar o molde lá no grupo, vou disponibilizar nas páginas do Facebook e Instagram, e na descrição do vídeo vai estar lá, né, as medidas da nossa barrinha, tá bom? E todo o material, cor de tinta, tudo que foi utilizado em aula, eu vou estar colocando lá na descrição do vídeo. Então é isso, meninas, que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, para finalizarmos aqui a nossa bonequinha Esperança. Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e até a nossa próxima aula.